Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira. Hoje é dia 19/11 e nós iremos dar início nas nossas atividades analisando duas cartas de reclamação, dando continuidade aí nos nossos estudos sobre cartas de reclamação. Então, o que a gente vai analisar nessas cartas? Primeiramente, quem escreveu a carta. Também é muito importante saber a quem essa carta se destina. Qual é a reclamação do escritor dessa carta? Quais são os argumentos que ele está utilizando? Tá? Então, vamos seguir aí para a primeira carta. Nova Esperança, 20 de outubro de 2008. A direção da empresa Motorola. Sou cliente da empresa há 3 anos e sempre estive satisfeito com a eficiência dos serviços prestados e com a qualidade dos produtos oferecidos. No entanto, ao adquirir um novo celular, observei que este apresenta uma grave falha técnica, pois sua bateria descarrega em menos de 24 horas. A assistência técnica autorizada informou-me de que não há como solucionar o problema. Como o celular ainda está no período de garantia, peço a troca do aparelho o mais rápido possível. Certo de poder contar com a eficiência e seriedade da empresa, desde já agradeço. Atenciosamente, Adriano Souza. Então, agora que nós lemos a primeira carta, nós iremos para a segunda. Maringá, 20 de outubro de 2008. A direção da Brasil Telecom. Sou cliente da empresa há mais de 10 anos e durante todo esse tempo sempre estive satisfeito com o bom atendimento e com a eficiência dos serviços prestados. No entanto, há 2 meses, tenho recebido faturas cujos valores não correspondem ao uso da linha telefônica porque discriminam ligações feitas para celulares e para o exterior. Por isso, peço que reanalisem as faturas, fazendo a correção dos respectivos valores o mais rápido possível, para que eu possa, como sempre o fiz, continuar solicitando os serviços desta empresa. Sem mais, Carlos Augusto Silva. Então, agora nós iremos para a página 168, na atividade 3. Nós temos aí novamente um quadro em que nós iremos analisar essas duas cartas. Então, nós temos o campo de autor e destinatário. Então, vocês irão preencher na carta 1 e na carta 2 quem são os autores e os destinatários dessas cartas. Agora, ali no outro campo, por que foi escrita a carta? Então, qual o objetivo quando ele escreveu essa carta? Foi para quê? Terceiro, qual era a reclamação? Então, em cada carta, nós temos reclamações diferentes. Qual a reclamação da carta 1 e da carta 2? Agora, por último, argumentos utilizados pelos autores para a tomada de providências. Então, quando eles foram reclamar daquele produto ou daquele serviço, eles reclamaram por um motivo. Qual é o motivo que gerou essa reclamação? Esses motivos são os argumentos utilizados pelos autores. Terminando de preencher esse quadro, nós teremos então finalizado a parte de língua portuguesa. Agora, na parte de matemática, nós iremos fazer as páginas 50 e 51. Atividades 22.4 e 22.5. O senhor Antônio também planta muitas verduras e utiliza canteiros de diferentes formatos em sua chácara. Observe os desenhos feitos pelo senhor Antônio para calcular quantos metros de madeira precisa comprar para cercar seus canteiros. Então, vejam só, nós temos aqui o canteiro A, o canteiro B, o C e o D. E cada canteiro, como vocês podem ver, tem um formato. Percebam que em cada lado do canteiro nós temos as medidas. E vamos seguir aqui para o exercício. Registre a seguir quantos metros de madeira ele vai usar em cada canteiro. Então, aqui o exercício já trouxe como exemplo o canteiro A. O canteiro A tem 3 lados. Um lado com 5 metros, o outro lado com 8 metros e o outro lado com 12 metros. Como foi feito esse cálculo?
Ele somou a medida de cada lado, tendo como resultado 25 metros. Então, nos canteiros seguintes, vocês farão a mesma coisa. Canteiro B, nós temos 5 lados de 5 metros. Então, vocês irão fazer 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. Irão ter aqui o resultado. E nos outros canteiros, a mesma coisa. Temos aqui um canteiro com 4 lados de 8 metros. E aqui nós temos um canteiro com 6 lados de 6 metros. Então, vocês irão fazendo a soma e colocando o resultado em metros. Agora, página 51. O senhor Antônio comentou com o seu filho Max que a medida de cada contorno que eles calcularam é chamada perímetro. Max quis saber se para medir o perímetro sempre utiliza um metro. O que você acha a esse respeito? Por quê? Então, o que aconteceu aqui? O senhor Antônio falou para o Max que a medida do contorno que eles calculam é sempre chamada de perímetro. E aí o Max fez um questionamento. O perímetro ele é sempre medido em metros? O que você acha? Precisa ser necessariamente em metros? Aí é uma resposta pessoal. Agora vamos seguir aqui para 2. O senhor Antônio mostrou um desenho para Max, dizendo que aquele era um esboço do terreno de uma grande fazenda. Então, assim como nós vimos os canteiros ali em cima, o esboço deles, nós temos aqui o esboço de uma grande fazenda agora. Não é mais de um canteiro, agora nós temos a medida de uma grande fazenda. E vocês podem perceber aqui que nós não estamos mais tratando de metros, porque nós não temos mais o Mzinho ali do lado do número da medida. Mas você sabe dizer ao Max o que significa a abreviatura km nesse desenho? Nós já vimos que o M é o metro e o km. Se Max der uma volta completa pelo contorno do terreno, quantos quilômetros vai andar? E quantos metros correspondem a esse percurso? Então, nós temos aqui 2 unidades de medida diferentes. Primeiro, ele pergunta quantos quilômetros ele vai andar. E depois, ele pergunta quantos metros correspondem a esse percurso. Então, aí nós temos que lembrar da transformação, ou seja, quantos metros equivalem a 1 quilômetro. Aqui nós finalizamos a parte de matemática e vamos seguir então para a parte de arte. Em arte, nós temos uma atividade de processo de criação, improvisando com sombras. Vocês irão assistir ao vídeo, que eu vou disponibilizar o link, e irão registrar no caderno, como de costume, o que chamou a sua atenção, e pode também tentar realizar este desafio em casa. Nosso vídeo de hoje é sobre teatro de sombras. Nós temos aí um vídeo super interessante, que vocês irão assistir então e fazer as anotações de vocês. Se tiverem alguma dúvida, não deixem de mandar para as professoras. E também, quem ainda não mandou, não se esqueça de mandar a atividade sobre o Novembro Azul. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até semana que vem!